6 horas 27 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Preste atenção nessa história. Uma briga dentro de um ônibus de transporte coletivo terminou na morte de uma mulher de 35 anos aqui em Manaus. Durante a confusão, a vítima foi empurrada para fora do veículo, bateu a cabeça na sarjeta. O Fred Rocha está ao vivo com a gente e tem mais detalhes sobre esse caso. Oi, Fred, a suspeita foi presa em flagrante, né? Depois desse empurrão que acabou em uma morte. Sim, Adriane, a suspeita Silviane Matos de Souza foi levada para a delegacia. Segundo informações de testemunhas, as duas se conheciam. Elas começaram a discutir dentro do coletivo da linha 014, que tinha como destino o Coroado. A motivação dessa briga seria que Andréa, a vítima, teria tirado satisfação com Silviane, porque Silviane teria se envolvido com o namorado da sobrinha de Andréa. Então, segundo relatos, Andréa teria desferido tapas no rosto de Silviane, que acabou reagindo ao empurrar Andréa do coletivo. O detalhe é que a porta do ônibus estava aberta enquanto o coletivo estava em movimento. Andréa caiu e bateu com a cabeça na sarjeta. Ela teve traumatismo craniano. O motorista do coletivo agora deve ser ouvido para explicar por que o ônibus estava em movimento e, mesmo assim, a porta aberta. Adriane. Situação absurda, né, Fred? A gente imaginar que uma briga no transporte coletivo pode resultar em uma morte, né? Muito provavelmente a mulher que empurrou não teve a intenção de cometer um homicídio, mas isso fica de alerta para as reações desproporcionais que muitas vezes são tomadas diante de qualquer circunstância. As pessoas são muito violentas, as pessoas reagem de forma muito agressiva a qualquer tipo de problema. Imagina você sair de casa, pegar um ônibus e acabar morrendo por conta de uma discussão lá dentro. É uma situação muito difícil mesmo, a gente não vê isso com frequência. Há até casos de latrocínio, roubo seguido de morte, a motorista de ônibus, enfim. Mas esse caso de duas pessoas que se conheciam e que acabaram travando uma briga ali dentro e acabou de forma tão trágica, realmente a gente não lembra de ter visto isto com tanta frequência assim. Vale lembrar que a Silviane, que foi quem causou agora esta morte, inclusive foi presa em flagrante, só tem 18 anos de idade. Ou seja, tão nova, já vai ter que responder por homicídio em decorrência de uma briga que pelo menos poderia ter sido evitada. Adriane. Muito obrigada, Fred. E agora vamos falar de flores e do quanto esse negócio tem crescido e se transformado ao longo dos anos. Hoje a gente encontra flores não apenas nas floriculturas, mas em vários espaços que antes nem se pensava nesse mercado. Flores. Quem não gosta de receber, né? Elas são quase unanimidade. Eu queria saber se a senhora gosta de receber flores. Ah, demais. Eu tenho jardim, tenho flores, tenho tudo. Adoro. Gosto muito. Há um tempinho atrás, só era possível encontrar flores em lojas especializadas, né? Hoje, é possível encontrar até em supermercados. O Instituto Brasileiro de Floricultura prevê um crescimento para esse ano nesse setor de 7%. Por isso, a grande aposta nesse mercado. A Caroline começou a apostar nas redes varejistas há 2 anos e confirma as previsões. Todo ano, as vendas têm aumentado. Sempre onde nós instalamos os nossos quiosques, os clientes chegam e no primeiro dia mesmo, já tem um impacto muito bom. Chegam, olha que bom, legal, está tendo planta agora aqui, que bacana. Então, sempre, todas as vezes que a gente chega no supermercado, em alguma rede de supermercado, coloca os quiosques, sempre dá certo. Ela já está com estandes como este aqui em 6 supermercados. E a ideia até o fim do ano é montar mais 4. Quem passa por eles, adora. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei encantada. Muito bom, porque muitas vezes você não tem aquele tempo de ir na floricultura, mas está querendo comprar e tem a oportunidade. Grande parte das plantas da Carol vem dessa chácara, do seu Willis, pai dela, que há 5 décadas se dedica a conhecer
reproduzir e vender mudas. Afinal, é um mercado que não soube até agora o que é crise. As plantas ornamentais é uma necessidade básica. Todo dia se constrói, todo dia se reforma e os jardins faz parte da paisagem urbana e residencial. Então, sempre as plantas, elas estão ali presentes. Uma casa não fica concluída se não tiver um bom jardim, um prédio, um condomínio, não fica. Então, as plantas é um mercado em crescimento. Há uma necessidade de se produzir mais para atender. Daqui ele exporta e também importa. Tem espécies raras e flores que são muito usadas em jardins. E entende que o mercado mudou. Antigamente, as pessoas vinham até ele comprar. Hoje, ele vende e as plantas dele ficam expostas mais perto do público final. São fontes de renda alternativa, né? E uma potencialidade grande. Então, esses pontos de grande movimento, né? É uma alternativa de se comercializar as plantas, que atende direto. Hoje, os clientes de hipermercado são principalmente donas de casa e gostam de planta. E é levar a planta onde está o público consumidor, né? Neste outro supermercado, as flores estão do lado de dentro e também chamam a atenção. Hoje, as plantinhas correspondem a cerca de 4% das vendas da loja. E tem de tudo, das mais comuns até as orquídeas especiais. Hoje eu recebo uma vez por semana, né? Essas flores elas vêm todas de São Paulo. Ainda por questão de quantidade e qualidade e preço. Mas já estamos pensando em começarmos a trazer 2 vezes na semana. As vendas em todo o Brasil, até o fim desse ano, devem chegar a 8 bilhões de reais. E isso tem uma explicação. A gente pode considerar que esse crescimento no mercado que a gente vê observando no segmento de flores, de floriculturas em geral, itens de floricultura em geral, a gente observa que o consumidor, ele como sempre, ele busca algo que seja prático, que seja sustentável, que tenha uma durabilidade melhor e que, sem dúvida, seja viável financeiramente, ou seja, algo que tenha um preço competitivo. E, com isso, o consumidor fica muito satisfeito. E já imaginou transformar os restos de peixe em combustível renovável e biodegradável? Uma empresa aqui em Manaus está testando essa ideia sustentável. O projeto começou em março desse ano e está usando restos de espécies muito utilizadas na culinária da região e que iriam para o lixo. Vamos ver. Nesse frigorífico localizado em Iranduba, a cerca de 27 quilômetros de Manaus, são beneficiados cerca de 10 toneladas de peixe por dia. São diversas espécies que saem prontas para o consumo. Depois de embalados, as sobras, cerca de 40%, não tinham utilidade. Até que uma ideia passou a movimentar o local e deu um destino especial ao que sobrava do peixe. Tudo que não era utilizado agora fica nesse freezer. E tudo começa nessa máquina. Todos esses produtos que são oriundos lá da produção, do beneficiamento, os resíduos, vísceras, carcaças, são trazidos para cá. Começamos a transportar, triturar no triturador de ossos, certo? Transportamos e chegamos até um digestor. Nesse digestor trabalha a 200 graus, numa pressão de 8 bar, certo? E depois eu chego, saindo depois de 3 horas, eu jogo no percolador, onde eu faço a separação da farinha e do óleo. Então eu faço essa distribuição. Chegou, distribuo e coloco o óleo dentro da refinadeira de sebo. E a farinha eu coloco no triturador justamente para embalagem e ali é o nosso processo final. Processo a produção de farinha e dentro da refinadeira de sebo está toda a nossa produção de óleo. No final, aquele resto de peixe vira farinha. Parte dela é transformada em ração e outra em óleo. Quanto mais gorduroso o peixe, mais óleo ele produz. Tudo é reaproveitado. Antigamente nós descartávamos todo esse produto, né? Hoje a gente aproveita 100% desse produto que era descartado. Do frigorífico, as amostras vêm para esse laboratório. O óleo chega assim, bruto. Depois de um processo que demora cerca de 5 dias, o que era resto de peixe e iria para o lixo se transforma em biodiesel. Combustível renovável e biodegradável. E mais barato. Para funcionar, o frigorífico gasta cerca de R$ 150 mil de energia elétrica por mês.
A ideia é que, utilizando o biodiesel produzido aqui, a redução de custos seja de mais de R$1 milhão. Além do biodiesel, quando o óleo passa pelo processo de purificação e conversão, ainda sobra glicerina, que pode ser utilizada na indústria cosmética. O glicerol também ele está dentro de um dos nossos outros projetos que a gente vai utilizar também. A ideia é utilizar ele também na produção de sabonetes, de sabão. A ideia é reaproveitar tudo, né? Desde do filé que é vendido nos supermercados, as escamas, a pele. Ou seja, do peixe, tudo se aproveita. O aproveitamento máximo, né, de uma matéria-prima que a gente tem em abundância aqui na região. E então conversão de lixo do que hoje em dia é jogado na natureza, né, e converter isso em energia mesmo. Sem esquecer que o biodiesel também é um combustível ecologicamente correto. E pelo que a gente conseguiu ver, os testes estão dando super certo. Que bom, né? Vem comigo que eu tenho informação do trânsito para você, imagens ao vivo feitas nesse momento pelo nosso drone. Nós estamos na Alameda Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus, bem em frente ao SESI. Isso aconteceu um acidente logo no início dessa manhã. Um micro-ônibus atingiu essa haste, esse poste que fica ali no canteiro central. Com isso, o poste tombou e obstrui duas passagens, né? A gente já percebe que o micro-ônibus foi retirado do local para dar mais viabilidade ao trânsito, mas ainda tem esse problema. Nós temos pessoas trabalhando ali no local para tentar levantar essa haste, assim como também os agentes do Manaus Trans para dar auxílio e melhorar a trafegabilidade no local. Mas olha só esse engarrafamento na Alameda. O Emerson está lá na Alameda Cosme Ferreira, fazendo as imagens do nosso drone. Olha a extensão do engarrafamento por conta desse acidente, né? Passam 3 veículos por vez aí. Quem está na faixa da esquerda vai ter dificuldade de conseguir passar para a direita e ter acesso à Alameda Cosme Ferreira no sentido centro da cidade. Olha só, a gente está passeando aqui pela avenida e o trânsito é bastante intenso. Ali é o Hospital João Lúcio e tem um tempo de semáforo também que já deixa o trânsito mais complicado. E a gente percebe que essa extensão ali é bastante longa. Tem um conjunto de Tiradentes também nessa região que sofre os impactos, o João Bosco também nessa saída aqui do bairro para acessar a Alameda Cosme Ferreira por conta dessa colisão. E pelo que a gente vê nessas imagens, olha só a extensão, está lá no São José já esse engarrafamento. O bairro de São José, já ali próximo ao T5, já é atingido, né? A gente já consegue perceber pelas imagens do drone que naquela parte lá de cima, que tem um viaduto do São José na Zona Leste, e quem vem da Zona Leste, ali do São José, para acessar a Alameda, enfrenta já essa dificuldade. O engarrafamento se estende por toda essa extensão. Diminui por conta do veículo que já foi tirado, o micro-ônibus, mas o poste ainda está tombado e aí as pessoas estão tentando ali, os profissionais tentando retirar para que o trânsito volte a fluir. Mas quem puder evitar hoje, usar essa avenida no sentido centro da cidade é a recomendação. Se for para o centro, de fato, uma das alternativas é seguir até pelo distrito industrial, para não ter que enfrentar toda essa lentidão, porque quem encarar esse trânsito vai precisar ter bastante paciência, porque depois que entrar nesse engarrafamento não tem saída não, vai ter que passar essa extensão toda. O ponto do acidente é exatamente em frente ao SESI, o Clube do Trabalhador. E as pessoas estão trabalhando, os agentes de trânsito estão no local, mas ainda assim o trânsito é muito intenso nesse horário. E já tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia e nós vamos mostrar que mais de 1000 policiais devem trabalhar nesse pleito no interior do Amazonas. Eu volto em instantes, não saia daí.